Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito ao Ponto. Hoje nós vamos tratar de um tema que é uma matéria super específica, que precisa ser tratada por advogado especialista, que é reajuste. E trataremos sobre os reajustes nos planos empresariais. Rapaz, é uma matéria difícil. Sabe o que eu estava lembrando? Quando a gente começou a falar sobre isso, eu lembrei de uma aluna que falou comigo recentemente, que ajuizou uma ação dessas, baseada só em princípios. Então, assim, você pegava a inicial e o reajuste em plano empresarial, e a gente desde já está destacando aqui para vocês, é um reajuste que é mais difícil a análise e é mais difícil o afastamento. Agora, cada vez mais atual, né? A gente vem se deparando cada dia mais com esse tipo de abusividade em um cenário que não tem livre mercado, né? Então, se antes as pessoas iam do Bradesco para a Sul-América para 1.000, da 1.000 para a Unimed, hoje em dia isso não existe mais. Você está num plano e muitas vezes não é mais aceito em outro. Porque não é uma prateleira, né? Eu sempre digo, não é um supermercado, você vai lá, você vai escolher, você vai comprar o feijão, o arroz, não é assim, né? Ou teve até uma pessoa também que entrou em contato comigo, não, mas eu vou fazer um plano. Eu disse, não é assim não, que você vai ligar hoje, vai fazer um plano, tá feito. Não, não é, né? Não se tem essa livre escolha. E querendo ou não, a pejotização, ela foi e é uma realidade, né? A comercialização dos planos individuais e familiares está cada vez mais restrita, para não dizer inexistente. Então, com isso, realmente só ficou a opção de se contratar, né, na grande maioria, por meio de um CNPJ, que seria o plano empresarial, ou contratar os planos coletivos por adesão, que seriam aqueles contratados através de administradoras de benefícios. Mas a maioria realmente até cria, né, um CNPJ para poder contratar o plano. E é uma situação, Marcela, que a gente vem vendo crescendo. O judiciário fica muito alerta, né, em relação principalmente ao falso coletivo. Então, eu acho que a temática, por exemplo, da abusividade no falso coletivo, que é um vício inerente à contratação, é um momento em que a pessoa contrata como entidade familiar um plano na rúbrica de empresarial por falta de opção, isso só cresce e onera demais a família a longo prazo. Então a pessoa pensa, não, eu vou resolver um problema agora, né? Isso a gente vê demais acontecendo. Vou resolver um problema agora. Eu vou pegar meu plano individual, que eu tô achando caro, e vou fazer um plano pessoa jurídica só com minha família. Um sócio, um administrador da empresa, filho, esposa. E em pouco tempo esse plano acaba inviável. Então os reajustes são muito altos nesse tipo de plano. A ANS não controla e você termina que, muitas vezes, em 2, 3 anos, o plano dobrou de valor. E aí você termina a situação insustentável, você não consegue mais migrar, não consegue fazer outra contratação, especialmente se você tiver um diagnóstico, ou muitas vezes o próprio envelhecimento, muitas vezes você consegue a portabilidade entre operadoras, se você atender aos requisitos, mas em muitas outras você fica sem opção, então você fica vinculado ali eternamente àquela operadora. Isso. E falando em números, né? A gente sempre fala que é uma margem, um plano individual e familiar, ali, o reajuste autorizado pela ANS, fica numa média de 7, 8, 9, 10, 11, 14%. Os planos empresariais, a gente vê no mínimo 19%. 19, 23, 25. Então, imagine essa média de percentual entrando anualmente no seu boleto, né? Então, é uma gordura, digamos assim, que no fim ou em pouco tempo, 2, 3 anos, esse boleto realmente já está o dobro, está o triplo. Mas lembrando que não é o fato de estar ou o dobro ou o triplo que quer dizer que tem abusividade, que é um ponto inicial que Iris começou a falar quando a gente iniciou o episódio, que é a questão justamente da temática específica, né, que muita gente entra com princípios e, meu Deus, eu geralmente também falo, gente, não é tá muito caro, o percentual foi muito alto. Gente, não é assim, né? Porque, por exemplo, 10%, uma pessoa pode entender que seja alto, é uma questão subjetiva. Então, o direito, e principalmente a temática de reajuste, não é uma questão subjetiva. Ah, Marcela, mas é porque o que eu ganho não paga meu plano. Sim, não vai ser esse argumento que o juiz vai dizer, ah, que legal, então vamos abaixar. Não, né? A gente precisa fazer essa análise jurídica nos termos da lei, da jurisprudência, para saber se tem esse direito à redução. E é uma temática difícil, eu vejo muita gente errando, principalmente quando você está começando a advogar, achando que é
uma matéria de consumidor simples, né? Que você vai colocar lá a hipossuficiência do consumidor, um tópico de CDC e vai ter uma procedência. E, na verdade, a análise ela é uma análise densa. No plano empresarial, é uma análise muito aprofundada. O reajuste de 2024 está previsto novamente, e algumas operadoras já estão divulgando 23%, 24% de reajuste anual, altíssimo novamente. Então, o segurado ele tem que fazer a reflexão de o que é que eu vou fazer e quanto tempo mais eu sustento esse plano de saúde. Porque não pode o segurado deixar para o último momento para buscar uma análise, ou até agora do judiciário, ou até outra opção, se for o caso. Ele tem que agir tão logo ele perceba que está crescendo rápido demais. Porque, como a gente disse no começo, e você acabou de falar, você não vai chegar lá e vai escolher, agora eu não quero mais essa operadora não, vou atrás de outra. Especialmente com o envelhecimento. Então, a gente está vendo situações, eu advogo de 7 anos, né, em saúde suplementar. No começo eu fazia muito pouco reajuste empresarial, mas a gente está vendo o envelhecimento dessas pessoas, né? O envelhecimento dessas pessoas, elas terminam ali na casa dos seus 59 anos, nenhuma operadora quer mais. Eles não querem mais aceitar aquela pessoa. Muitas vezes a portabilidade fica impossível por não ter um plano, por exemplo, compatível, e a pessoa termina sem ter nem como pagar, porque subiu muito, nem ter como contratar outra operadora. Então, é uma situação que socialmente é muito forte. A gente vive isso e é uma situação triste de pessoas que muitas vezes, por 20, 30 anos, priorizaram e terminaram ali no envelhecimento sem opção. Isso. E até talvez também a ilusão dessa mudança de achar que vai fazer, ainda que se conseguisse facilmente, digamos assim, fazer essa nova contratação, de que essa nova contratação seria menos onerosa. Porque muita gente, né, acaba que vai tentar contratar, entra em contato com o corretor, enfim. Ah, mas eu vou contratar pela metade do preço que eu pago e com a mesma rede credenciada. Vê que maravilha, como se assim, salvou a minha vida. E quando a gente vai ver, gente, nessa análise, muitas vezes esse outro plano, os reajustes que entram são infinitamente maiores. A gente está aqui, eu acabei de fazer uma margem, né? Planos individuais e familiares, reajustes autorizados pela ANS, a gente está aqui tratando de reajuste anual, média de 7% a 14%. Planos empresariais, ali com menos, né, de 29 vidas, reajuste de 19% a 26%, 27%. Mas os planos coletivos para adesão, eu atendi ontem uma pessoa que foi 39,9%. Então, assim, nunca ache que a operadora está lhe tratando com enorme vantagem de que tem aqui um outro produto para lhe oferecer pela metade do valor que o senhor paga hoje, com a mesma rede credenciada. Então, assim, essa análise, eu até gravei um vídeo, ela não é feita, gente. Eu já falo meu assim porque é polêmica. Ela Aí não pensa, né? tipo assim, meu Deus. Enfim, mas ela não é feita, gente, por um corretor. Infelizmente. Eu acho que desde o primeiro episódio eu falo aqui que ninguém opera o joelho com o neurologista e serve para esse mesmo exemplo. O corretor, ele tem a aptidão dele, ele exerce a profissão dele, que não se confunde com o operador do direito. O operador do direito, seja o magistrado, o advogado, o defensor público, o Ministério Público, é ele quem vai saber das normas, da jurisprudência, e é ele quem vai conseguir fazer essa análise jurídica, porque reajuste não é uma análise administrativa. Então é isso, desconfiem quando realmente esse boleto, essa nova contratação vem tão menor, porque a incidência de reajuste, juridicamente falando, ela é totalmente diferente. E muitas vezes acontece isso. A pessoa cancela um plano individual e familiar antigo, achando que vai realmente, muitas vezes está muito caro, né? Porque possivelmente tem reajustes indevidos. Aí contrata outra achando que está contratando a melhor coisa da vida, que reduziu não sei quanto, mas não sabe ele que muitas vezes esse plano vai ficar 3 vezes mais do que se ele tivesse no plano dele individual e familiar e tivesse feito a ação de reajuste. Então, assim, é realmente, além dessa questão de prateleira, dessa livre comercialização, é ainda precisar de uma análise para ver se esse é o melhor caminho. E essa análise não é feita pelo corretor, é feita pelo advogado. Perfeito, exatamente isso. E é engraçado porque muitas vezes a pessoa que procura diz isso, né? Não, o corretor disse que era melhor contratar outro plano, etc. Que pode ser uma opção para muitas pessoas. Quantas vezes a gente não já atendeu pessoas e disse assim, olha, no teu caso, contrata outro plano, procura um corretor, é melhor. E tantas outras
não só não tem opção, como para ele não é vantagem contratar outro plano ou fazer uma portabilidade, ou o que seja. O que a gente tem que pensar, e o judiciário ele já ficou atento na questão de falsa coletividade, por exemplo, é que os planos de saúde, lá no passado, quando veio a regulação da ANS para planos individuais e familiares, que a ANS divulga um percentual unicamente para individuais e familiares, muitas operadoras, poucos anos depois, tiraram do mercado, por escolha própria, por iniciativa, os planos individuais e familiares de comercialização, muitos além de 2007, 2008, e depois começou a contratar unicamente em rubricas empresariais. Isso não é uma coincidência. Não é possível que alguém olhe e fale, realmente, ela foi uma coincidência, ela quis retirar por outra razão. Não, ela retirou poucos anos depois que a ANS passou a dispor sobre o percentual de reajuste anual em planos individuais familiares. E aí depois, não é que ela deixou de contratar com as famílias, ela continuou contratando com família. A operadora continuou contratando com grupos familiares, agora na rubrica de empresarial. Isso a gente vê acontecendo todo santo dia. E aí, em vez da operadora ser obrigada a aplicar um percentual de 9%, 10% em planos individuais familiares, ela aplica 25% em planos empresariais. Isso. O que seria isso também em outras palavras? Literalmente, gente, a lei, ela determina que a ANS ela autorize o percentual para os planos individuais e familiares no tocante ao reajuste anual. Não há essa determinação para os planos empresariais. Então, por isso que não entra aquele percentual lá que a gente vê na televisão, né, dos planos individuais e familiares que a ANS autorizou. Então, as operadoras continuam contratando essas famílias, né, mãe, pai, filho, enfim, mãe, 2 filhos, mãe, avó, enfim, um núcleo familiar, por meio de um CNPJ. Ou seja, esse contrato é feito, existe uma família, mas a modalidade dele é uma modalidade empresarial. E o que muita gente não sabe é que quando existe esse cenário, né, de um plano empresarial contratado por meio de um CNPJ, em que só constem ali o núcleo familiar, essa família ela tem o direito de reduzir essa mensalidade e receber de volta o que foi pago indevidamente a mais. Por quê, Marcela? Justamente pela substituição desses percentuais dos reajustes anuais, que seria substituir o que entra para um plano empresarial, porque o seu plano está ali contratado pelo CNPJ, então está entrando o percentual que é para um plano empresarial. Substituir pelo autorizado da ANS para os planos individuais e familiares. Como eu falei aqui no episódio, a exemplo dos percentuais da diferença, 7% a 14%, 19% a 27%. Então, é praticamente o dobro do percentual. E é um direito que é cada vez mais tranquilo, né? Na verdade, eu faço coletivo. A gente viveu alguns momentos, né? Eu comecei a advogar mais, eu acho, tem uns 4 anos na tese do falso coletivo. No começo era bem mais fácil, depois deu uma dificultada, mas eu noto, principalmente de um ano para cá, que o judiciário ele tá ali atento, sabe? Antes, ele passou um tempo, assim, de cerca de um ano, e é óbvio, gente, que o judiciário ele acompanha. Os juízes são pessoas, os embargadores são pessoas, eles estão vendo o que está acontecendo na sociedade. Então, se antes eles pensavam, não, é um plano empresarial, vamos aplicar o texto da lei, depois eles passaram realmente a entender que não era só ser o texto da lei ou não ser. Era uma forma que a operadora tinha de não aplicar os reajustes regulamentados pela ANS para planos individuais familiares. Então, eu sempre dou esse exemplo, que é o exemplo chulo, mas não é porque tem um cachorro e tu chama ele de um arara, que ele é um arara, entendeu? Ele continua sendo um cachorro, então aquele continua sendo um plano familiar. A única diferença é que, em vez de estar na rúbrica de familiar, ele vai estar na rúbrica de empresarial. Isso faz muita diferença para o segurado. Não só no financeiro. A gente está vendo que cada vez a gente tem menos opções. Tem operadores que retiram a operação. Aqui no Nordeste, uma grande operadora, que é a sua, inclusive, praticamente retirou a operação, não quer operar no Nordeste. Outros operadores divulgam, quando está falando, tá no carro vindo para cá, divulgam que vão atender rede credenciada, tal, vão fazer acontecer, e não fazem. A gente sobra com pouquíssimas opções no mercado de operadoras que estão aptas a comercializarem planos geralmente coletivos ou empresariais, e o segurado termina ali sem opção de para onde ir quando a situação aperta. Então, muitas vezes é tarde demais, né, para o segurado. Recentemente eu passei por essa situação com um cliente meu, ele esperou, ele me procurou num ano, não fechou, esperou, e quando ele teve mais de 25% de reajuste,
ele não conseguia nem pagar os próximos meses, e aí terminou realmente cancelando o plano. E muita gente espera também, digamos, uma obtenção de documentação, sei lá, um contrato que vai solicitar e que o plano ainda não mandou, ou o histórico completo dos boletos. Enfim, tem gente que bota na cabeça que só vai procurar um advogado especialista quando consegue essa documentação inteira. E, gente, eu sempre digo isso, a abusividade não está na questão do valor, certo? Não é que o plano está alto, não é que o reajuste que entra é um percentual alto. A gente não está falando disso. É simplesmente pelo fato de existir uma contratação de um plano empresarial, mas que só consta ali a família. Então, a abusividade é literalmente essa existência. E em razão disso é que se vai ter a redução, a restituição e o melhor, que é a garantia do futuro, né? De seguir nesse plano, até porque não é um livre comércio, seguindo nele, né, tendo esses reajustes anuais, sendo com os percentuais da ANS, que frise-se. Não vai ter outro cenário que vai ter o reajuste anual da ANS. Lembram que o reajuste anual da ANS, pela lei, só é aplicado para os planos individuais e familiares? Aonde se vende hoje, 2024, esse plano? Não vende, praticamente. Existia uma operadora que está vendendo, mas assim, eu sempre digo, não é nem opção, né, pensar em ir para essa operadora. Então, assim, você vai ficar num cenário, né, tendo ali a garantia dos percentuais da ANS, um cenário que não existe mais hoje em dia. Ah, Marcela, eu vou ligar para a operadora então para resolver isso. Não, ele não vai resolver isso, tá? Isso é uma questão de ordem judicial. O juiz precisa dar essa ordem para fazer essa substituição. E realmente é com ação judicial. E essa, tu lembra que recentemente, tem uns meses, né, uns 2 ou 3 meses, a gente passou por uma situação dessa, e eu tenho acompanhado muito, que é a cláusula de fidelização. Então o segurado, ele pensa assim, vou procurar advogado não, vou ligar na operadora e vou resolver sozinho. Aí a operadora diz pra ele o seguinte, segurado, você tá recebendo 25% esse ano, mas você tá achando alto. Então tudo bem, eu vou tirar esse percentual de 25%. Esse ano, eu só vou aplicar pra você 10%, mas você vai ter que ficar fidelizado não sei quanto tempo. E aí, quando vê os próximos reajustes, novamente se torna inviável e você fica prejudicado porque está fidelizado. Então, você não teria como sair, teria multa ainda de aviso prévio, porque você assinou, teve o benefício da redução, que a operadora realmente reduz, e você não consegue resolver o problema. Na verdade, isso é muito cultural aqui no Brasil, você vai empurrando o problema com a barriga, né? Então, você sabe, eita, você olha e faz, eita, tá muito alto, eu tenho realmente um problema com esse plano de saúde, já vai ficar inviável. Aí, em vez da pessoa pensar em resolver, não. Ela pensa em empurrar até ficar inviável. Ela vai mês a mês empurrando o problema. Aí, quando tá inviável, ela procura o advogado e diz assim, resolve, mozão, toma esse presente pra você, resolve de hoje pra amanhã. Aí o juiz recebe e fala assim, peraí, tu tá me dizendo que tá inviável há 5 anos, 5 anos que ela tem ajuste indevido. Agora tu quer uma eliminada do dia pra noite? Espera. E é assim que funciona. Até porque, gente, como eu acabei de falar, se resolve efetivamente, né, no judiciário. E o judiciário é uma coisa que vai ser, assim, entrei hoje, amanhã tá resolvido? Não, gente, leva tempo, porque se trata de um processo judicial que tem ali todos os prazos estipulados pelo Código de Processo Civil e que precisa seguir um rito, porque é uma coisa séria. É tão sério que justamente não se resolve administrativamente. Então, por isso que precisa da ação, que a ação demanda um tempo, inclusive, muito, infinitamente mais rápido comparado à realidade do judiciário brasileiro, mas que precisa você, né, entender que você se enquadra nessa situação e pleitear o seu direito enquanto há tempo. Porque, realmente, quando chega numa situação que você já está ali estrangulado, tudo fica infinitamente mais difícil, inclusive a própria contratação de um advogado especialista. E é importante frisar que no mercado se trabalha com honorários iniciais, tá, gente? Então, o advogado especialista em reajuste, como regra geral, trabalha com honorários iniciais e honorários de extra. Essa é uma dúvida comum, inclusive, para os advogados que estão assistindo, e que não é feito em outras áreas, por exemplo, é praxe, previdenciário, trabalhista, muitas vezes trabalhar sem honorários iniciais. Não é o caso de reajuste. Em reajuste, a enorme maioria dos advogados trabalha com honorários iniciais e honorários finais. É uma ação que ela é extremamente técnica. Então, a análise, como a gente disse no começo, não é uma análise de Código de Defesa do Consumidor, de CDC, que você não vai colocar ali qualquer coisa e vai ser procedente. Não.
numa ação de reajuste, especialmente reajuste empresarial, você vai ter que elencar o que é, qual tipo de produto é empresarial até 29 vidas, se submete a qual texto legal, que no caso é a Resolução Normativa 509. Além disso, combater diretamente a abusividade com base em texto de lei e em situação de fato, no caso a própria falsa coletividade, né? Então não é uma área para amadores, né? Uma área que a pessoa vai chegar e vai fazer qualquer coisa e vai sair procedente. O judiciário, inclusive, apesar de ser muito técnica, a matéria é muito técnica de reajuste, mas o judiciário vem evoluindo muito, tanto no estudo quanto na celeridade. Eu tenho achado as ações muito rápidas. Então, assim, se em processos, por exemplo, família, ações eu nem falo, né? Que é uma coisa que daqui a uns 15 anos finaliza, mas em família mesmo você espera que vai finalizar em 2, 3, 4 anos e até mais, e reajuste muitas vezes transita em julgado em 9 meses, 1 ano, uma ação dessas, porque é documental, né? Então, é uma situação que o segurado, ele não vai ter uma resolução imediata, né, de hoje para amanhã. Então, se seu plano está caro hoje, você vai precisar tomar uma atitude, mas você vai ter aí um retorno mais rápido do que a média do judiciário. Isso é uma ação infinitamente mais rápida, como eu disse. Eu vou encaminhar para o fim trazendo uma polêmica, porque hoje eu estou sem paciência. Né? Um pouco, tipo assim, que Iris tocou no assunto dessa questão dos honorários iniciais e é muito real. Eu acho que eu acho triste o advogado ter que estar justificando o porquê de cobrar os honorários iniciais, assim, não entra realmente na minha cabeça. Mas eu quero falar isso como um alerta para justamente quem nos escuta. Porque, assim, muitas vezes isso é uma frase totalmente real no Brasil, o barato sai caro. E sai muito caro, porque esse processo, quando ajuizado por uma pessoa que não é especialista ou que já fez vários erros no processo, a gente recebe todos os dias demandas, tipo assim, você olha e faz, meu Deus do céu, o que que essa pessoa que ajuizou isso pensou, né? Assim, ela realmente não tinha noção nenhuma. Então, você não pode entrar 2 vezes. Né? Você não pode entrar 2 vezes, você já não tem mais o que fazer. Então, assim, você, não, realmente nem me pagou nada. Sim, mas o que é que foi que essa pessoa te entregou, né? Essa entrega não é só a sentença, né? A sentença de procedência, eu acredito nela. Se realmente o advogado, ele tem ali a expertise, né, técnica e prática, eu acredito nessa sentença de procedência, se ele realmente não errou no processo, se ele sabe a matéria, enfim. Mas vai muito além, minha gente, essa entrega. Vai o sucesso do cliente, e que esse sucesso ele é individual para cada um. Vai a sua capacidade de estar atendendo esse cliente. A gente fala, tipo, a nossa advocacia, a gente tem muito tempo, realmente. Mas a gente está o tempo inteiro no telefone, respondendo, tirando dúvidas, atendendo. Então, é uma prestação de serviço. Né? É a questão da diligência. Quantos advogados entram com o processo e ficam lá? Lá fica. A gente recebe às vezes, tipo, doutora, você tem como analisar o meu processo? Que eu entrei em 2020. 2020, é quando eu vou ver, está concluído desde 2021. Então, assim, gente, realmente, como eu falei, não, eu acho feio, inclusive, a gente tem que estar justificando essa cobrança de honorários, mas se liguem primeiro em saber se esse advogado trabalha com isso, se ele é especialista, se ele tem expertise, e ainda, né, frise principalmente na entrega desse trabalho desse advogado, e que muitas vezes esses honorários iniciais, a gente fala, né, que é a economia, não digo nem de 6 meses que você vai ter com o plano de saúde. Se você tirar aqui, depois da ação de reajuste, o que eu economizei em 6 meses, gente, nesse boleto, já se pagou no 2º mês. Então, realmente, fiquem atentos, porque é uma decisão hoje que muda a sua vida inteira. E não é, né, uma decisão de qualquer coisa. É simplesmente do seu plano de saúde, que enseja a sua saúde e a sua vida. Simples. Só isso. Eu não tô com paciência hoje. Tão fofinha. Essa é finalmente hoje. Isso vai ser meu melhor, né? É isso, gente. Pelo amor de Deus. Sério. Não, e tem outra coisa. O advogado que não responde. Pô, tu falou isso. Sabe o que eu tava pensando? Eu organizando o batizado de Arthur, né? Velho, o pessoal, os fornecedores não me respondem. Eu fico assim, eu quero pagar, amor. Eu quero fechar com você, lhe contratar, por favor. O pessoal não responde. E pra gente que fala tanto, né? A gente conversa como amiga tanto. Tipo, meu Deus, a gente passa todos os dias. Eu falo assim, realmente, eu largo, quarta-feira eu larguei.
Mas eu vou ficar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo respondendo meus clientes toda hora que eles me perguntarem. Então, a pessoa que fala com você tem que ter responsabilidade. O cliente te contratou, você foi propenso, você estava disponível, foi contratado, recebeu e sumiu, você está sendo um picareta. Tem que responder a pessoa. Não estou dizendo na hora, você tem que estar disponível todo dia, não. Mas um retorno para a pessoa você vai ter que dar. Iris, eu vou sair de férias. Aí você vai dizer para ele, estou de férias. Se for urgência, fale com fulano. Se você não tiver fulano para falar, você resolve nas férias, se for urgência. Se não for urgência, você diz para ele, estou de férias, retorno dia tal, fale comigo após. Mas resposta tem que ter. E tem muito advogado que não faz nem o básico de responder a pessoa, que é uma falta de profissionalismo, mas é mais, é uma falta de caráter, de realmente da pessoa deixar outro ser humano que confiou em você no vácuo. Você está sendo uma pessoa muito ruim. Acho que não vai nem para o céu. Sei não. Tem que avaliar aí. Bom, na minha opinião, é no mínimo uma falta de educação, que é o básico pra gente viver em sociedade, né, gente? Mas é isso, eu acho que é melhor a gente parar por aqui. Olha só, galera. Porque Não senão, falei, não. porque senão realmente a gente vai falar muito mais coisa que não pode. Eu tava pensando aqui a casa daquele cliente que fez isso, fez aquilo outro, querendo trazer aqui a explicação de quão o bichinho perdeu várias coisas, né, com atitudes erradas. Mas enfim, gente, é isso. Sigam nossas redes Estamos sociais. plenas. @MarcelaAnes, @pode direito ao ponto. Ativa o sininho, comenta. Diz o teu arroba. Ele não vai junto beber, não vai ficar medicada. Tá tudo bem, gente. É só realmente. É isso aí. Tchau, é isso, valeu. Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto.